Bem, minha gente do portal Contra a Prosa, hoje este vídeo é para a gente debater a polarização que hoje está tomando conta do país e o perigo que ela representa para o pensamento político, cultural do nosso país. E eu quero hoje mostrar para vocês, já que o mês de agosto é um mês muito rico para mim, porque além de ser o Dia dos Pais, é o mês também que eu faço aniversário e eu sempre recebo alguns presentes muito bons. Eu recebi do meu filho, Landisvaldo Filho, esse livro aqui, de Franklin Martins, Quem Foi que Inventou o Brasil. Eu ainda não li esse livro, vou começar a ler em breve. E recebi da minha filha Estia esse livrinho aqui, que é uma raridade, pequeno, rápido para você ler e de uma profundidade fantástica, da escritora Chimamanda Ngozi Adichie. Me perdoe se a pronúncia não é esta. O livro fala de o perigo de uma história única. Me permita aqui, rapidamente, para ler um pequeno trecho desse livro, para vocês entenderem o tema de hoje, deste vídeo aqui no portal Contra a Prosa. Ela conta aqui a história. O livro fala sobre o perigo da gente ter uma ideia só a respeito das coisas. E tinha uma família de pessoas pobres, e a mãe dela, lá na Nigéria, ajudava esta família. E quando ela estava na mesa almoçando, que ela não queria comer tudo e deixava restos de comida, a mãe dela dizia: coma tudo. Você não sabe que pessoas como a família do Fid não tem nada? Fid era um menino dessa família que eles ajudavam. E eu sentia, dizia aqui a autora, eu sentia uma pena enorme deles. Certo sábado, fomos ao vilarejo de Fid fazer uma visita. Sua mãe nos mostrou um cesto de palha pintado com uns desenhos lindos que o irmão dele tinha feito. Fiquei espantada. Não havia me ocorrido que alguém naquela família pudesse fazer alguma coisa. Eu só tinha ouvido falar sobre como eram pobres. Então, ficou impossível para mim vê-los como qualquer coisa além de pobres. A pobreza era a minha história única deles. Esse extraordinário livro está completamente atualizado com relação ao nosso comportamento hoje em sociedade. A gente, estabelece padrões que são únicos. Morou em favela? Pronto. É bandido, é assassino, está envolvido no tráfico de drogas. É do Nordeste? Faminto, seca, miséria. Não é assim? E aí vai. É da África? Pronto. É deserto, pobreza, miséria. É assim que a gente vê, né? A gente rotula, coloca ali uma história única e fica por isso mesmo. Aqui no Brasil também, além dessas que já falei para vocês, vamos trazer aqui para a discussão atual. Vocês lembram o que vocês veem aí nas redes sociais? Quem vota em Bolsonaro é gado. Quem vota no PT é comunista. É vagabundo. Estas logomarcas não são nada mais, nada menos do que produtos do ódio. Estamos numa sociedade extremamente dividida, e tão dividida que nas redes sociais, a rede social hoje, minha gente, merece uma atenção maior nossa, porque lá está o Brasil real.
O Brasil que se mostra, né? E eu, como professor de português, quando eu chego nas redes sociais, eu já vejo logo, primeiro, que a nossa educação está em frangalhos, né? Porque não é escrever errando uma digitação, outra coisa que isso sempre acontece. A gente deve relevar isso. Mas é, sabe, a completa inobservância da mínima regra gramatical. Ortografia, então, foi para o beleléu. Mas não é isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre essa história única. De um lado, da esquerda, da suposta esquerda, e essa história única de um lado da direita. A esquerda representada pela figura de Lula e pelo PT. Os outros partidos são todos subordinados ao PT, e não é verdade isso, todo mundo sabe disso. Do outro lado, nós temos a direita, que é representada na figura de Bolsonaro, que acaba incorporando tudo que representa a direita. E você pega tudo isso e vai estudar aí o que é esquerda e o que é direita, e você olha e não vê diferença entre o comportamento deles. Estão defendendo apenas o seu legado político e não estão defendendo ou fazendo política para defender um país. E isto contaminou todos nós, de formas que hoje na internet, se você fizer um portal, um site, alguma coisa, exclusivamente para descer o porrete em Bolsonaro, você vai ter uma legião de seguidores de esquerda. Se você tiver um canal só para falar bem de Bolsonaro, só para falar bem dele, escondendo todas as desgraças que ele está fazendo no governo, você vai ter uma quantidade enorme de seguidores. E além disso, eles ainda podem colocar robôs aí para você crescer, etc, etc. Se você, mesmo que você tenha alguma afinidade com a direita ou com a esquerda, e você colocar um canal independente que analise o país, distanciando-se desses dois grupos, tenha paciência. Você não vai ter seguidores. São pouquíssimos os que pensam dessa forma. São poucos os que pensam no país. Eu vou dar um exemplo a vocês. Eu sou seguidor de vários canais no YouTube. Eu sigo Gabriela Prioli, por exemplo, e sigo o Henri Bugalho, que eu acho que são duas pessoas assim com uma mente aberta, discutem as coisas de forma a deixar a gente pensando, não, é isso aí, tal. Nem sempre a gente concorda, é verdade, né? Mas eles têm, não é à toa, tem 600 mil, 700 mil seguidores, isso não é de graça, né? Tem que ter um talento para isso. Mas eu, no último comentário de Ribugalho a respeito da questão de Aras, ele tem lá, quem quiser assistir, eles venceram. Está lá na capa do comentário dele, eles venceram, né? E aí ele vai falar da música de Belchior e tal. E o comentário dele a respeito da eleição de Aras, ele disse o seguinte, que elegeram Aras porque não tinha outro melhor para botar no lugar. E que o Bolsonaro poderia escolher um pior. E deu exemplo, inclusive, dos ministros da educação, que é um exemplo clássico, que Bolsonaro vem colocando um pior do que o outro, né? Claro, o Milton Ribeiro é ruim, mas, pelo amor de Deus, não vamos comparar o Milton Ribeiro com os dois anteriores. Não é por aí. Mas, essa foi a argumentação. E eu, então, cheguei lá e coloquei um comentáriozinho. Eu não gosto muito de comentar, assisto e faço as minhas reflexões exatamente para este canal. Mas eu não resisti. E aí eu coloquei o seguinte comentário. Boa noite, Henri. Vou me permitir discordar sobre sua visão a respeito da recondução de Aras. Não foi por medo de Bolsonaro escolher outro pior. Aras é defensor dos políticos. Ele trocou uma nomeação pela proteção deles. Veja que até a esquerda votou nele.
Eles venceram porque estão unidos contra a Lava Jato. Qualquer um que tenha plena consciência política sabe que o que eu estou dizendo é, de fato, o que aconteceu. Você pode até discordar aqui e ali, não, tem que proteger os políticos mesmo e tal, mas você não pode dizer que isso não é verdade. Todos os comentários, você pode olhar lá na página de Henri Bugalho, todos os comentários sobre foi feito, são seguidores, em sua maioria, de esquerda, como eu sou de esquerda, como eu sou socialista, social-democrata, eu sigo esse pensamento, só que eu não escondo corrupção. Essa é a diferença. E aí os seguidores ficaram em silêncio. Não tem um só que curtiu, um só que sequer desconsiderou. Um outro canal bolsonarista, que eu não sou seguidor desse canal bolsonarista, teve lá um vídeo no YouTube, no Facebook, e eu coloquei lá um comentário, e esse comentário era, claro, mostrando que Bolsonaro é sim o responsável pelas 576 mil mortes que temos hoje no Brasil. Se ele não é responsável por todas, mas por boa parte, porque ele foi inoperante, ele desprezou a doença, etc, etc, etc. Eu pensei que iam chover em cima de mim, porque o canal é todo ele direcionado aos bolsonaristas. Simplesmente apagaram meu comentário. Apagaram o comentário. Então imagine vocês, eu estava pensando aqui, um dia desses eu estava assistindo a Gabriela Prioli, e tinha lá uma entrevista com Tabata Amaral. E eu sou muito, antes de conhecer as pessoas, eu procuro ler, me informar, ter uma noção. E eu me lembro que Tabata Amaral votou na reforma da Previdência e o PDT, começou a brigar com ela, aquela coisa toda. Tabata hoje está fora do PDT. E aí eu fui conhecer quem era Tabata Amaral, as razões, porque eu também sou a favor de uma reforma tributária. Muitos pontos daquela reforma que foi aprovada ali eu não aprovaria, mas tem que haver uma reforma tributária. Tinha que haver. O Lula fez reforma tributária. Por que ninguém comentou que Lula também fez reforma tributária? Não é essa a questão, né? Isso não foi o grande erro do governo Bolsonaro. Pelo contrário, talvez tenha sido a única coisa que ele acertou. De forma perrengue, mas acertou. E aí, Tabata votou a favor. E eu fui conhecer a história de Tabata e tal. E vejam lá o que Tabata Amaral diz em Gabriela Prioli. E que combinou justamente com as informações que eu tinha dela, com os discursos que ela pronunciou na Câmara, com os discursos de campanha dela, com o perfil dela como social-democrata que ela é e tudo, e batem perfeitamente. É uma pessoa assim, idônea, completamente centrada, e eu não entendo até hoje como ela saiu do PDT. Eu não entendo. Eu não entendo também como é que Ciro Gomes, e aí eu aplaudo Ciro Gomes pela coragem dele tentar romper com essa barreira, romper com esse discurso único da esquerda, com esse discurso único da direita, e eles criaram um discurso único também. Só tem Lula e Bolsonaro, só. E não é verdade. Tem o Ciro Gomes aí, certo? Eu não escondo de ninguém. Se Marina for candidata, eu voto Marina. Se ela tiver um voto só, é o meu. Porque Marina há 12 anos, é o único discurso moderno que nós temos. O Ciro Gomes é o discurso do neoliberalismo melhorado, digamos assim. Um cara que tem cabeça, sabe o que está fazendo, mas não vai melhorar, mas não vai mudar a estrutura mental. Embora o próprio Ciro Gomes vai aceitar com certeza algumas sugestões de Marina Silva, se por acaso a rede votar em Ciro Gomes. Mas, por exemplo, o Sérgio Moro. Sérgio Moro, minha gente, vá lá, fale com um bolsonarista sobre Sérgio Moro. Vá lá, fale com um petista sobre Sérgio Moro. Sabe? Então, aquele discurso, sabe?
O mesmo discurso repetitivo, dizendo que Sérgio Moro preparou um esquema para condenar Lula, aquela coisa toda, Pererê para lá, que é tudo mentira, tudo falsidade. Mas o discurso único que a Chimamanda fala aqui pega, porque isso vai para a rede social e se difunde, e as pessoas cometem um grande erro de absorver o discurso sem conhecer, de fato, o que está por detrás do discurso. O que é que está por detrás da divulgação disso? Eu imagino o que é que Ciro Gomes não tá passando, o Mandetta, o Ciro Gomes e outros candidatos que querem formar essa terceira via, o que eles estão passando para tentar furar este bloqueio. E aí fica difícil nessa rede você furar esse bloqueio com uma nova ideia, né? Mas aí vem os caras dizendo que a culpa é do povo que não tem consciência. Minha gente, o povo é a vítima. O povo é a primeira vítima. E eu sempre digo, parem de ficar criticando o cara que votou em Lula, parem de ficar criticando o cara que votou em Bolsonaro, parem de ficar criticando o eleitor que está buscando a terceira via. Porque a única verdade neste país é que o primeiro iludido é o eleitor. E o primeiro que vai sofrer se o político der para trás, se o político não cumprir suas promessas, é o próprio eleitor. Ah, mas ele não toma sim, toma consciência sim. Bolsonaro foi eleito por 57 milhões de votos. Quanto é que ele tem hoje? Bolsonaro perdeu metade, no mínimo, do seu eleitorado. Agora, o problema é que muitos desses que votaram em Bolsonaro vão voltar a votar em Lula por um motivo muito simples, por ódio, por raiva, por decepção. E o que a gente espera é que uma boa parte desse eleitor pare e reflita se vale a pena voltar ao passado, se vale a pena repetir os mesmos erros de antes. Eu estou dizendo o seguinte: nunca, em nenhum país, em qualquer sociedade, a repetição do passado, sem inovação, e me parece que o PT não inovou, porque não reconheceu os seus erros, porque se o PT tivesse feito um diálogo com a sociedade, olhe, realmente, perdemos o controle, tivemos que comprar deputados e por isso tivemos que ir na blogosfera da corrupção. E isso não, a gente não vai mais, o nosso caminho agora é outro, é assim. Mas não, sabe? A culpa é do Moro, foi Moro o culpado, tá entendendo? Tudo tem sempre um outro culpado. Você não vira o discurso do Bolsonaro? É o mesmo. Não é Bolsonaro que está errado, tem sempre um culpado, nunca é ele. Então é hora de refletir, porque nós somos as vítimas. Nós vamos pagar caro por isso amanhã. E este país já não aguenta mais polarização. Esse país quer paz. Esse país quer que os políticos sentem, façam um programa sério de governo, debatam este país, coloquem em prática para a gente de fato melhorar. Porque a gente está cansado dessa história de dar um passo à frente e dois atrás. Um passo à frente e dois atrás. Chega. Por hoje é isso. Muito obrigado a você que ouviu e assistiu o vídeo até aqui. Espero que se inscreva. Estamos na faixa de 1.880 inscritos. Gostaria que você fizesse parte dessa inscrição, dê um like aí no vídeo e até uma outra oportunidade.